Olá, eu sou a Juliana Bis. Estamos lendo o livro Livres e Poderosas, confrontando a barreira invisível que se opõe às mulheres na igreja, do autor Danny Silk, editora Chara. Geralmente eu começo no capítulo 1, mas neste livro não posso deixar de colocar uma parte muito importante no prefácio, escrito pela Heidi Baker. Antes de começar a ler Livres e Poderosas, quero lhe pedir para fazer uma oração realmente corajosa. Quero lhe pedir para orar para que Deus quebre a sua caixa. Seja qual for a caixa que limita a sua vida cristã, no ministério, em missões, em papéis de liderança dentro da igreja, seja lá o que você pense ou sonhe que ela seja. Simplesmente peça a Deus para quebrá-la e para lhe dar uma capacidade maior de carregar a sua glória. Senhor, não importa o que vá nos custar, queremos dizer sim a tudo o que tu tens para nós em nossa geração. Queremos carregar tua promessa. Quebra as caixas nas quais estamos confinados. Vem sobre nós e dá-nos a tenacidade para fazer o que nos pediste para fazer, para carregar a promessa que colocaste dentro de nós até que se cumpra o prazo. Eu te peço um milagre da coragem para permitir que as mulheres alcancem novos níveis na igreja. Eu te peço relacionamentos aliançados de amor radical entre marido e mulher para a glória e o louvor do teu nome. Que possamos ser uma geração que cumpra os teus propósitos para as nossas vidas, independente do preço. Que tu nos dê a coragem para subir às novas alturas para a tua glória, quebrando qualquer barreira invisível que seja um obstáculo a tudo que tu tens para nós. Oro para que Livres e Poderosas ajude tanto mulheres quanto homens a se comprometerem ainda mais com o propósito incrível que o Senhor lhes deu. Heidi Baker. Capítulo 1. A história por trás de Livres e Poderosas. Outro dezembro havia chegado a Weaverville, Califórnia. Eu estava deitado na cama, acordado, vendo a neve e sonhando, como qualquer outro garoto de 8 anos, com Papai Noel e com minha longa lista de brinquedos. De repente, um grito doloroso e sufocado veio da cozinha, sacudindo-me do meu devaneio. Com o peito acelerado, saí da cama e desci até a entrada para investigar. O que vi me paralisou. Ali estava o último namorado da minha mãe, Doug, um brutamonte de quase 1,90 m e mais de 100 quilos. Suas mãos enormes agarravam a garganta da minha mãe, prendendo o seu corpo pequeno à parede como uma boneca de pano. Seus pés estavam pendurados centímetros acima do chão. Doug viu minha silhueta na entrada. Ele soltou minha mãe, que caiu inconsciente no piso de madeira, e depois virou-se, com os olhos arregalados, na minha direção. Saí correndo pelo corredor. Subi para o meu quarto e bati a porta. Tremendo, pulei na minha cama e me encolhi, esperando que Doug entrasse de repente. Mas ele nunca apareceu. Em vez disso, percebi um ruído abafado vindo do quarto de minha mãe. A porta da frente bateu em seguida, e momentos depois ouvi o Volkswagen ser ligado, com as rodas triturando ruidosamente e patinando na neve enquanto Doug fugia. Quando o som do motor diminuiu, escorreguei para fora da minha cama e corri até a cozinha para ver se minha mãe estava viva. Ela ainda estava deitada no chão onde Doug a havia deixado cair, mas estava respirando. Observei petrificado enquanto ela voltava a si, tossindo e soluçando. Finalmente ela sentou-se e olhou para mim. Nenhum de nós disse nada. Quase sem forças, minha mãe levantou-se e lentamente andou até seu quarto. Ali, ela descobriu que, juntamente com seu carro, Doug havia roubado o dinheiro que ela economizara para o Natal. Mas Doug havia nos roubado ainda mais. Naquela noite, ele roubou o último vestígio de segurança de nossa casa. Aquela foi a noite em que experimentei o terror pela primeira vez. Aquela foi a noite em que me senti impotente pela primeira vez. Infelizmente,
Doug fazia parte de uma longa lista de homens que passaram pela minha infância, enquanto minha mãe procurava, sem sucesso, um bom parceiro e pai para seus meninos. Minhas lembranças daquele tempo ficaram embaçadas em episódios aterrorizantes misturados, nos quais ela e um homem estavam gritando, quebrando coisas e ameaçando um ao outro, enquanto meu irmão Johnny e eu nos escondíamos, encolhidos de medo, em outro quarto. Cada um desses episódios enfatizou a mesma verdade. Eu era seu filho mais velho. Eu deveria ser capaz de protegê-la, mas não podia. Eu era uma criança. Não importava o quanto quisesse protegê-la ou mudar a situação. Não havia nada que pudesse fazer. Quando me tornei adulto, naturalmente adotei a convicção de que a sobrevivência era a minha única opção. Eu gastava a maior parte da minha energia fugindo daqueles que pudessem abusar de mim com seu poder. Enquanto isso, alimentei uma profunda fúria em meu coração. Essa fúria era a minha força, e eu a empunhava contra as coisas e as pessoas que eu sabia que não podia revidar. Inclusive, às vezes contra meu irmãozinho Johnny, lamento dizer. Então, quando fiz 21 anos, Deus invadiu meu mundo. Através de uma série de circunstâncias milagrosas, entreguei minha vida a Jesus Cristo. Em um instante, a esperança e a expectativa me tiraram do modo de sobrevivência. Os crentes que conheci também eram cheios dessa mesma esperança. Eu nunca havia conhecido pessoas assim. Aquelas pessoas tinham expectativas de que elas mesmas e aqueles que as cercavam fossem seguras, vitoriosas e poderosas. Pela primeira vez, comecei a acreditar que eu podia ser outra coisa, além de um sobrevivente. Eu tinha um destino extraordinário preparado para mim. Tudo seria perfeito. Ou pelo menos, assim eu pensava. Dentro do crisol. Mal sabia eu que desembaraçar-me da minha mentalidade de sobrevivência exigiria uma longa jornada. A jornada de aprender a amar uma mulher. A primeira fase do destino extraordinário que estava diante de mim era, essencialmente, reverter completamente a realidade da minha infância, de ser impotente para proteger a mulher mais importante da minha vida. E isso não seria fácil. Como você está prestes a ler, fazer isso exigiu de mim cerca de uma década. Mas essa jornada provou ser o crisol que forjou a mensagem da minha vida. Uma mensagem sobre o projeto de Deus para os relacionamentos no reino. Essa mensagem é o fundamento de tudo o que ensino, inclusive do que tenho a dizer sobre a concessão de poder às mulheres na igreja. Então vamos voltar ao início dessa jornada. A mulher sobre quem estou falando, é claro, é minha esposa Sherry. Nós dois crescemos em Weaverville, frequentamos a mesma escola no ensino médio e encontramos Jesus por volta da mesma época na mesma igreja. Quando começamos a nos conhecer melhor, porém, ficou bastante óbvio que isso era praticamente tudo o que tínhamos em comum. Sherry era o meu oposto, extrovertida, ambiciosa e influente. Sua mãe Norma disse certa vez: Sherry faz amigos mais rápidos que um piscar de olho. Naquela época, ela já dirigia seu próprio negócio. Essa garota estava se dando bem na vida, e eu não tinha problemas com isso. E daí se eu não era tão motivado ou extrovertido quanto ela? E daí se eu estava apenas começando a colocar minha visão acima da linha de sobrevivência? Ambos amávamos Jesus e nos amávamos. Do que mais precisávamos? Você provavelmente pode imaginar o que aconteceu em seguida. Casar-se com o seu oposto só funciona se você sabe como se comunicar e solucionar conflitos. Sherry e eu víamos ambos de famílias que não tinham a menor noção de como fazer essas duas coisas. Crescemos na defensiva. Intimidade e confiança eram conceitos estranhos. Não sabíamos lutar para ter conexão e unidade em todas as decisões, ações e atitudes. Além disso, eu simplesmente não sabia como lidar com uma mulher forte como Sherry. Estava acostumada a conseguir as coisas do meu jeito, nos meus relacionamentos com as mulheres. Na verdade, eu pensava que tinha uma espécie de pozinho mágico,
que podia usar para fazer as mulheres da minha vida felizes e para fazer com que elas concordassem com qualquer coisa que eu fizesse. Mas o pozinho mágico não funcionou com Sherry. Ela era inflexível no sentido de que nosso casamento não teria como base uma pessoa sendo subjugada por outra. Ela insistia que a opinião e a voz dela fossem ouvidas e lutava para estar envolvida na visão, nas decisões e nos desenlaces da nossa vida familiar. Eu só tinha um elemento para entender a resistência irredutível e muitas vezes zangada de Sherry. Tudo que eu podia ver era que, de algum modo, a única coisa de que eu tivera mais medo em minha vida antes de Cristo era exatamente aquilo que eu havia introduzido permanentemente em minha vida através do casamento. Uma pessoa poderosa que desafiava meu poder. À medida que nosso relacionamento ficava cada vez mais cheio de conflitos, todas as minhas antigas emoções familiares de impotência e fúria voltaram. Mas, desta vez, eu sabia que não podia voltar a usar a minha tática de sobrevivência, de lutar ou correr. Fiz um voto diante de Deus de amar e honrar fielmente a Sherry até que a morte nos separe. Então me vi perguntando: o que vou fazer? Abraçar Cristo foi tão libertador e esperançoso, mas meu casamento está preso no meio de uma zona de guerra. Onde a esperança e a liberdade se encaixam no meu relacionamento com Sherry? Antes de entrar para a igreja, eu tive pouca exposição ao chauvinismo ou à hierarquia macho-fêmea. Minha mãe era a pessoa mais influente em minha vida, e no meu mundo havia uma grande falta de figuras masculinas fortes. Mas quando me vi procurando desesperadamente ferramentas de Deus para administrar as dinâmicas de poder instáveis em meu casamento, encontrei a ideia de que em um casamento cristão, o homem é o cabeça e a mulher não. Ninguém na igreja teve de me ensinar que os homens eram mais importantes, mais valiosos ou mais poderosos que as mulheres. Eu simplesmente aprendi isso por osmose. Parecia ser a posição predeterminada da cultura cristã. Descobri que pareciam ser versículos óbvios na Bíblia que reforçavam essa crença, como os versículos que proibiam as mulheres de falarem na igreja ou de exercer autoridade, e os versículos que prescreviam cabeças cobertas e ausência de joias. Sem dúvida, embora mais tarde eu tenha aprendido que havia igrejas por aí que realmente interpretavam esses versículos literalmente, ninguém que eu conhecia fazia isso. As mulheres podiam falar na igreja, e algumas até ensinavam no púlpito. Nenhuma mulher tinha a cabeça coberta, e a maioria usava joias e maquiagens. Ainda assim, eu cultivava a crença secreta de que Deus queria que eu, como homem, governasse a mulher da minha vida, e esses versículos em especial me davam uma carta trunfo para usar como resposta definitiva para ser o marido. Essa carta trunfo só funcionava um pouco melhor que o pó mágico. Sherry conhecia os versículos bíblicos também, e era mais difícil para ela ignorá-los. Entretanto, ela ficava profundamente frustrada em conceder esse poder a mim, e isso não ajudava em nada a nossa ligação. Lembro-me de inúmeras vezes quando, no meio de uma discussão na qual me recusava a ceder com relação a alguma decisão definitiva que havia tomado como chefe da casa, Sherry gritava comigo: "Eu sei porque você é o homem, certo?" Eu era incapaz de entender por que ela estava irritada. Nunca me senti como sendo alguém dominador ou autoritário no nosso relacionamento. Sinceramente, não me lembro de ter tomado uma decisão que não incluísse como fatores as necessidades dela. Não obstante, Sherry estava desconfortável com o meu poder de veto e com a posição de submissão que lhe havia sido designada como mulher cristã. O fato de a opinião dela ser desconsiderada em uma decisão importante, simplesmente porque uma estrutura religiosa havia dito que ela tinha menos poder que eu, a deixava desconfortável e feria o nosso relacionamento. Um caminho melhor. O momento decisivo em nosso casamento finalmente veio quando Sherry programou uma sessão de oração com o Ministério de Cura Interior e Libertação chamado Sozo. Eu esperava que ela voltasse para casa dessa experiência e me dissesse que Deus a havia ajudado a resolver alguns de seus problemas. Oh, sim, eu era esse tipo de sujeito. Em vez disso,
Ela anunciou que, de acordo com o Espírito Santo, a raiz da maioria dos problemas em sua vida era que ela nunca havia se sentido protegida. Em particular, que ela nunca havia se sentido protegida por mim. O quê? Espere um instante. Você poderia dizer isso novamente? A revelação de Sherry abalou meus alicerces. A ideia de que eu deveria proteger aquela pessoa poderosa e muitas vezes zangada me deixou desnorteado. Ela sempre havia parecido ser completamente capaz de se defender muito bem. Mas por mais louca que essa revelação me parecesse, eu não podia negar que Sherry havia ouvido legitimamente de Deus. Tive de reconhecer que Deus queria que eu fizesse uma mudança de paradigma completa na minha maneira de ver e tratar minha esposa. Depois de ter encarado essa realidade, as luzes se voltaram para mim. Comecei a observar as muitas maneiras pelas quais eu manipulava consistentemente as situações para proteger a mim mesmo quando interagia com Sherry. E depois vi como essas manobras criaram a desconexão e a discórdia em nosso relacionamento. Por exemplo, sempre que Sherry e eu discutíamos um problema que ela estava tendo com alguém e eu achava que ela agira incorretamente, eu geralmente acabava defendendo a outra pessoa. Em vez de apoiá-la e permanecer sendo seu fiel aliado como marido, eu me identificava com aqueles que considerava ser suas vítimas e a deixava sozinha para se defender. Então, sentindo-se incompreendida, abandonada e traída, ela naturalmente me atacava verbalmente, dando-me um motivo para me afastar ainda mais. Eventualmente, enxerguei a verdade. Eu havia crescido me sentindo desprotegido e havia me casado com uma mulher que havia crescido se sentindo desprotegida. A única coisa que sabíamos fazer era nos proteger. E o alicerce de um casamento entre duas pessoas que estão se protegendo uma da outra só pode ruir. Embora tivesse prometido meu coração a Sherry, eu havia construído grande parte da minha vida tentando proteger a mim mesmo e, até certo ponto, o resto do mundo dela. E eu precisava parar. Ambos precisávamos. Precisávamos reconstruir nosso relacionamento com base na prioridade de proteger um ao outro. Para quebrar os ciclos de autoproteção em nosso relacionamento, eu tinha de me arrepender por usar a raiva da minha esposa como desculpa para me afastar dela. As únicas ferramentas que eu tinha para lidar com a ira dela eram desviar e recuar. Em vez de encarar os meus medos e tentar entender minha esposa e ajudá-la, eu construí uma cobertura de defesa. Usei minha posição de cabeça do lar, além de outras desculpas para justificar o fato de me negar a ela. Eu tinha de deixar de lado essa defesa e começar a ser um verdadeiro parceiro para Sherry, um marido que oferecesse força a ela em qualquer situação. Quando comecei a tentar me aproximar de Sherry para apoiá-la em meio ao conflito, inicialmente ela revidava com força ainda maior para testar a minha determinação. Eu tinha de provar que iria lutar por ela, e não contra ela. Tinha de matar o dragão de seus medos e conquistar seu coração. À medida que me recusei a recuar e passei a prestar atenção ao coração dela consistentemente, Sherry gradualmente parou de erguer as velhas muralhas da ira e começou a me mostrar o que estava por trás delas. Uma mulher ferida e assustada, que precisava de minha força, do meu conforto e da minha amizade. Tive o privilégio de conhecer uma Sherry vulnerável e feminina, que não apenas precisava da minha proteção, mas a quem eu desejava verdadeiramente proteger. Aprender a proteger minha esposa, me aproximar dela, exigiu que eu tivesse acesso à força que havia dentro de mim como nunca antes. Pela primeira vez em minha vida, descobri o que significava me tornar uma pessoa poderosa. Alguém que podia manter-se firme e reagir de modo produtivo ao revide de Sherry. Semelhante ao que um atleta de musculação faz ao se exercitar com pesos. Também reconheci que eu precisava ser forte o bastante para ser vulnerável, forte o bastante para deixar Sherry entrar e forte o bastante para confiar nela para proteger o meu coração. Eu precisava valorizar grandemente a opinião dela e o que ela tinha a me oferecer. Ao longo dos anos seguintes, por meio da prática consistente, Sherry e eu transformamos o nosso casamento em uma parceria poderosa. Aprendemos a garantir que as vozes de ambos fossem ouvidas e as nossas necessidades supridas quando tomávamos decisões.
Aprendemos a manter o nosso amor aceso e a continuar avançando em direção ao outro, mesmo quando isso era assustador. Nós nos tornamos habilidosos em abrir espaços para os pontos fortes um do outro e em cobrir um ao outro quando as vulnerabilidades eram expostas ou as energias estavam baixas. E aprendemos a confiar um no outro para proteger o nosso coração enquanto buscávamos o crescimento em nossas áreas e esferas de influência. E, a propósito, rasgamos a minha carta trunfo. A hierarquia macho-fêmea que havíamos aprendido na igreja efetivamente fazia de mim a única pessoa poderosa no nosso relacionamento, o que feria a nós dois. Nenhum de nós poderia florescer enquanto o nosso relacionamento estivesse construído sobre o fundamento da desconfiança e dos jogos de poder, em vez de estar fundamentado sobre a conexão e o compartilhamento de poder. Com a minha carta trunfo, eu havia inconscientemente recriado para Sherry o mesmo cenário de impotência que vivenciara quando menino, e aquilo tinha de desaparecer. Felizmente, o reino dos céus invadiu o nosso casamento e nos ensinou um caminho melhor, buscando um paradigma compatível com o reino. Sherry e eu temos vivido e ensinado esse caminho melhor por todo o mundo há mais de uma década. Transmitir uma visão do reino que promove parcerias poderosas no corpo de Cristo passou a ser a segunda fase no destino que Deus iniciou em minha vida quando tomou posse dela. De forma admirável, à medida que passamos adiante essas verdades, ferramentas e valores essenciais que transformaram o nosso casamento e a nossa família, vimos essa transformação se repetir em inúmeras vidas. E durante esse processo, uma nova fase do nosso destino se manifestou. Sherry e eu nos vimos tratando não apenas das dinâmicas relacionais dos casamentos e das famílias, mas também das dinâmicas coletivas da igreja e da sociedade. Essa fase, em parte, teve início quando percebemos a existência de uma verdadeira dissonância, não apenas entre a hierarquia tradicional macho-fêmea nos casamentos cristãos e na nossa mensagem de parcerias fortes e iguais entre homem e mulher, como também entre essa mensagem e a realidade de que homens e mulheres não são de modo algum próximos da igualdade em poder e liderança na igreja. Descobrimos que existe uma conexão ideológica e cultural direta entre a hierarquia no casamento e a liderança da igreja, na qual os homens dominam. Ambas as realidades cooperam para transmitir uma mensagem estrutural sobre gênero ao corpo de Cristo. Sherry e eu começamos a perceber que não importava o quanto ensinássemos homens e mulheres a terem parcerias fortes no casamento. Os crentes e as igrejas estariam limitados em sua capacidade de expressar a verdadeira igualdade e parceria entre os sexos em todas as áreas, se a nossa estrutura de liderança não estivesse também expressando isso. Essa experiência foi no mínimo pessoal. Sherry e eu somos líderes na igreja. O contraste entre a minha realidade como líder e a realidade da minha esposa foi impossível de ignorar. Agora, por favor, ouça-me. Sou o primeiro a dizer que a nossa casa, a Bethel Church, é uma das igrejas mais livres e transmissoras de poder do planeta. Acreditamos firmemente na igualdade entre homens e mulheres perante Deus, e outorgar poder às mulheres é algo que tem feito parte da nossa agenda há algum tempo. Porém, o motivo pelo qual escrevi este livro é que até mesmo uma igreja poderosa e livre como a Bethel não escapou da norma cultural da liderança dominada por homens, sem mencionar a maioria das igrejas com as quais nos relacionamos, e muitas mulheres têm esbarrado em uma barreira invisível em resultado disso. Tanto Sherry quanto eu estamos plenamente cientes de que nenhuma pessoa ou igreja é responsável por essa norma. Como exploraremos no próximo capítulo, essa é simplesmente a tendência da nossa natureza humana caída. Não é algo que você precisa realmente aprender. Você simplesmente absorve esse conceito sem perceber. Mas minha esposa nasceu para agitar os conceitos pré-definidos. Sherry trouxe para sua posição de liderança a mesma paixão por igualdade e compartilhamento de poder que ela trouxe para o nosso casamento. E foi à medida que ela lutava para acontecer como líder que começamos a perceber o quanto a situação dela era comum.
Percebemos que praticamente não havia mulheres nas equipes de liderança principais das igrejas em nosso movimento. Líderes de verdade, não apenas esposas de líderes. Ouvimos inúmeras histórias de mulheres poderosas e cheias de dons que desejavam servir a igreja, mas que haviam finalmente desistido para perseguir oportunidades em outras áreas nas quais poderiam atingir seu potencial e não ser relegadas ao ministério das mulheres. Havia uma grande lacuna entre os relatos dos pastores que afirmavam delegar poder às mulheres em suas igrejas e os relatos que recebíamos das próprias mulheres nessas mesmas igrejas que admitiam sentir que não eram vistas, ouvidas ou valorizadas. Também começamos a ter ciência do quanto a liderança dominada por homens estava limitando o crescimento da igreja e perdendo os benefícios que as mulheres e seus dons têm a oferecer ao corpo. Lembro-me de sentar ao lado de uma mulher em uma conferência de liderança que me disse que era diretora de um hospital. Quando ela descreveu as exigências do seu trabalho, ficou imediatamente evidente que eu estava sentado ao lado de uma mulher com uma inteligência incrível e habilidades de liderança. Então ela continuou seu relato e me disse que havia tentado se envolver em sua igreja, mas que havia sido instruída a participar do comitê de mulheres. Na primeira reunião do comitê da qual ela participou, as mulheres passaram aproximadamente 1/3 do tempo discutindo sobre a arrumação dos guardanapos para o próximo evento da igreja. Quando a reunião terminou, essa mulher inclinou-se para uma amiga e disse: "Bem, eu não virei mais a nenhuma dessas reuniões." Não sei dizer quantas histórias como essa eu ouvi. O que isso diz sobre a igreja quando enviamos mulheres profissionais para trabalharem arrumando guardanapos, em vez de, por exemplo, na diretoria da igreja? No mínimo, creio que isso diz que estamos perdendo alguma coisa. Chris Vallotton e eu temos tratado desse assunto quando ministramos a líderes nas igrejas. Há vários anos, Chris e eu viajamos para falar em uma determinada igreja, e na primeira noite ali, jantamos com o pastor e sua esposa. Na metade da refeição, Chris apontou o dedo para a esposa, que era uma crente muito radical, mas também uma mulher de fala muito suave. Ele disse: "Estou muito impressionado com você. Por que você não está ocupando seu lugar de autoridade neste ambiente?" "Não sei o que você quer dizer", disse ela. "O Senhor me mostrou que você deve ser promovida para cooperar com seu marido e compartilhar da autoridade nesse ambiente", Chris continuou. Ela olhou para o marido. Ele olhou para ela. Então ele olhou para Chris e perguntou: "O que isso significa?" "Não sei", Chris respondeu sinceramente. No dia seguinte, nos encontramos com os presbíteros da igreja para discutir vários assuntos. Um dos assuntos que eles trouxeram para o debate foi o fato de que o crescimento da igreja estava parado há vários anos. Começamos a fazer mais perguntas e descobrimos que eles tinham um ambiente muito apostólico e profético ali. Sinais e maravilhas aconteciam, equipes proféticas ministravam com precisão e as pessoas eram atraídas pelo ambiente sobrenatural. O problema era que as pessoas não estavam se sentindo pastoreadas. Elas não estavam se sentindo alimentadas ou conectadas, por isso estavam se desviando. Depois de ouvir a explicação deles, Chris perguntou: "Onde estão as mulheres de sua liderança?" Os presbíteros olharam uns para os outros com surpresa. Só havia homens na sala. Eles não tinham líderes mulheres. O pastor falou: "Estou aqui há 17 anos e nunca tivemos mulheres nesse nível." Chris olhou direto para ele. "Vocês não têm mulheres poderosas aqui deliberadamente, e este é o motivo do seu crescimento limitado. Vocês não têm mulheres nos altos níveis de autoridade, influência e tomada de decisões em seu ambiente. Quando vocês removem a mulher de uma família, a qualidade da presença dela é retirada dessa família." Esta é a mensagem e a realidade estrutural de que eu estou falando. Não estou dizendo que todas as mulheres contribuem com o elemento pastoral para as igrejas em si. Estou dizendo que, do mesmo modo que um casamento do reino exige um homem poderoso e uma mulher poderosa, uma igreja do reino exige homens poderosos e mulheres poderosas trabalhando em parceria na liderança da igreja em todos os níveis. E neste momento, não é isso que vemos. Ao contrário,
Temos uma estrutura de liderança dominada pelos homens que continua a transmitir a mensagem à igreja de que as mulheres não são tão valiosas, tão abençoadas com dons ou tão ungidas quanto os homens. Em Livres e Poderosas, faremos uma jornada por algumas das principais razões para esse problema. A falta de consciência é uma grande razão. Muitos crentes são completamente inconscientes da própria tendência em relação ao gênero e de onde ela vem. Não estão cientes do que realmente significa as mulheres liderarem na igreja e esbarrarem em uma barreira invisível. Eles não sabem o que a Bíblia realmente ensina sobre o cabeça, submissão e sobre as mulheres terem autoridade. Eles não têm uma visão clara do projeto de Deus para os sexos ou uma visão para parcerias poderosas entre homens e mulheres. E eles não sabem por onde começar a dar passos para transformar essa tendência. Todos esses pontos e muito mais são abordados nas páginas que se seguem. O que significa ser livre e poderosa? Antes de avançarmos nessas páginas, porém, quero encerrar este capítulo com uma breve explicação do título deste livro. Livres e poderosas são expressões que muitas vezes foram incompreendidas ou mal utilizadas na cultura ocidental. Igualdade de gênero é outro termo que adotou algumas associações não tão positivas. A verdadeira igualdade, o verdadeiro poder e a verdadeira liberdade, como Sherry e eu descobrimos em nosso casamento, só existem no contexto dos relacionamentos do reino. A igualdade nos relacionamentos do reino flui a partir do reconhecimento de quão profundamente Deus nos valoriza. Nosso valor é definido pelo preço que Jesus pagou para nos redimir e nos restaurar como filhos e filhas iguais de Deus. Esse valor não pode ser acrescentado ou diminuído por nenhum ato humano. Se pensarmos que a idade, o pecado, o gênero, a condição econômica, a origem étnica ou qualquer outra característica muda o valor de uma pessoa, ou o nosso, e constitui uma desculpa para não tratá-la como Cristo a trata, perdemos nossa capacidade de experimentar as parcerias e os relacionamentos do reino. Os seres humanos tendem a se desvalorizar e a desvalorizar uns aos outros quando sentem medo. O medo é o inimigo do amor, da liberdade e do poder. Ele é o destruidor dos relacionamentos. Ele divide e separa. O medo é responsável em grande parte pela dinâmica pouco saudável que surge nas famílias e nas culturas da igreja. Quando somos confrontados por pessoas que nos assustam, o medo torna difícil lembrar que elas são dignas de amor. Mas Jesus, que nunca deixou o medo dominá-lo, nos mostrava constantemente quem era digno. Os inimigos, as crianças, os pecadores, as mulheres, os que extorquiam, as prostitutas, os soldados, os políticos, os enfermos, a classe alta, a classe baixa, os religiosos, os não religiosos. Todos. Jesus não apenas declarou esse valor, mas o honrou amando todos nós. Ao nos amar, ele removeu todas as barreiras e muros de divisão que estavam em seu caminho, inclusive as barreiras definitivas, a morte e o pecado. É isto que o amor de Deus faz. Ele lança fora o medo e destrói todos os muros de divisão criados por ele. Ele cura toda a desconexão entre Deus e seus filhos e entre cada um de seus filhos e filhas. Ele nos convence do nosso valor igual e eterno e nos conduz corajosamente e sem obstrução em direção uns aos outros. O amor, por natureza, requer liberdade. Muitos de nós entendemos que Deus nos deu livre-arbítrio porque Ele desejou que compartilhássemos de um relacionamento mútuo e amoroso com Ele e uns com os outros. Mas o que nem sempre entendemos é que o amor é a finalidade principal da liberdade. A liberdade não é a licença para fazer tudo o que quisermos. A liberdade é a escolha de amar. Desse modo, sempre que usamos a nossa liberdade para violar o amor, perdemos a nossa liberdade e convidamos o cativeiro para a nossa vida. Gálatas 5, do 13 ao 15, coloca isso assim. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim
acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Versão A Mensagem. A marca de uma pessoa verdadeiramente livre é alguém que pode assumir e sustentar o compromisso de amar as pessoas, principalmente em relacionamentos de aliança de longo prazo. Sherry e eu experimentamos isso enquanto construímos o nosso casamento com base no paradigma do céu. Nada identifica uma livre escolha melhor do que despila de tudo que é confortável e afetuoso, e entender que essa é simplesmente a melhor coisa a fazer, quer seja confortável ou não. Quando ambos fomos capazes de fazer essa escolha livre, ela nos convenceu que amávamos um ao outro e estabeleceu um fundamento inabalável para a nossa conexão. E mais uma vez, Sherry e eu descobrimos que exercer a nossa liberdade para nos aproximarmos um do outro era a chave para nos tornarmos realmente poderosos. Uma pessoa que pode dizer: vou ficar bem e continuar me aproximando de você, independente do que você faça, é uma pessoa poderosa. Essa pessoa está acessando a única fonte do verdadeiro poder no universo, o amor de Deus, e está usando-a como foi designada para ser usada, assim fazendo com que esse poder amadureça e aumente. Uma pessoa que recua do relacionamento, que se submete passivamente a relacionamentos desconectados, ou que domina egoisticamente os relacionamentos, não é poderosa. Essa pessoa está perdendo seu poder ou detendo um falso poder, como a ira ou a fúria, o que só pode dar errado. Se as nossas igrejas e lares não transmitirem uma mensagem de valor eterno às pessoas, amando-as e outorgando poder a elas para que aconteçam, então não estamos trazendo o reino à terra. Se as nossas igrejas e lares não estiverem cultivando parcerias livremente escolhidas entre pessoas poderosas, que são impelidas pelo desejo do coração delas e pelo compromisso de amar, honrar e fortalecer umas às outras, então não estamos trazendo o céu à terra, que é o nosso mandato. Eu realmente acredito que agora é a hora de nos levantarmos como defensores de mulheres poderosas e parcerias poderosas entre homens e mulheres. Em 2009, não muito depois da morte de Jill Austin e Michael Ann Gough, James Gough liberou esta palavra profética. As mulheres no ministério e na liderança serão liberadas globalmente por todo o corpo de Cristo. As duas sementes justas de Michael Ann Gough e Jean Austin foram semeadas no solo, e haverá uma colheita de mulheres na liderança tanto espiritual quanto secular, levantando-se para serem defensoras dos pobres, da injustiça, da oração e da criatividade, fluindo livremente à medida que a unção profética aumenta, em nome de Jesus. Durante algum tempo, apenas os homens foram livres e poderosos, mas estamos começando a ouvir o som da liberdade das mulheres na igreja. É apenas uma questão de tempo até que o empoderamento das mulheres se torne incontrolável e muitas delas comecem a liderar lado a lado com os homens. Da minha parte, quero estar nas linhas de frente dessa mudança, não me arrastando relutantemente atrás. Quero ser um homem que acredita no destino das mulheres que me cercam e que trabalha duro para protegê-las das tradições e das pessoas que querem detê-las. Quero fazer parte da estratégia de Deus que trará uma invasão sem precedentes do céu à terra.